Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje nós vamos falar mais sobre Star Wars, especificamente sobre Thrawn, esse personagem aqui que é só um dos maiores estrategistas do universo Star Wars. O cara é incrível, ele é muito bom, o cara é incrível demais. Olha, esse cara aqui manda muito bem. E vocês podem ver que tem um outro personagem clássico aqui, né? O Moff Tarkin. E nós vamos ver quais são as repercussões, como ele começou no Império, que é até um pouco do que ele fez para chegar lá, e como foi que ele galgou tantas posições, se foi rápido ou se foi lento. Não vou dizer muito agora porque falta o like de vocês, isso aí. O like de vocês que ajuda muito aqui o canal. Comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso vai fazer com que o YouTube leve cada vez mais vídeos para as outras pessoas também. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a história desse personagem, o Thrawn, que, bom, o nome dele não é exatamente esse, tá? Eu não vou nem tentar falar porque é quase impronunciável. É enorme. Ele abreviou apenas para Thrawn para ficar mais fácil para as outras pessoas falarem. E aqui nós já vemos o Thrawn, ele consegue invadir uma base do Império, sabotar algumas coisas, derrota alguns Stormtroopers. E ele embarca numa nave imperial. De início ninguém percebe, ninguém nota, até que em determinado momento as pessoas notam. Tá? Mas claro que ele estava disfarçado, tá, gente? É bem difícil não ser notado sendo a pele toda azul. Então, nesse caso ele consegue ir lá e fala o porquê ele foi e o que ele queria fazer. Uma das coisas impressionantes era ter uma audiência com o Imperador. E ele vai ter essa audiência, ele pede uma chance de entrar no Império e que ele pode garantir muitas vantagens para o Império. Então, ele começa lá, só que ele começa na academia militar do Império. Só que como o cara ele é muito inteligente, a estratégia é esse é o sobrenome dele, né? E com isso, ele vai percebendo a dinâmica da academia, como são as intrigas, como ele vai lidar com elas, e o cadete Vanto está sempre com ele. Afinal, é ele que ensina um pouco mais sobre os costumes dentro do Império, questões políticas, interações sociais, etc. Que na estratégia o cara é muito bom, mas esses detalhes ficam a desejar, porque afinal ele não está acostumado com aquele ambiente. Mesmo com as pessoas na época do Senado, né? Quando eles iam para um planeta novo, ou um certo grupo de pessoas iria integrar o Senado, de alguma forma, eles tinham que aprender um pouco mais sobre a cultura. Então, é normal isso acontecer realmente. É um pouco diferente, uma cultura diferente, então tinha que ser estudado, aprendido como é que funcionavam as coisas. E ele realmente começa a partir daí, ele vai se saindo bem, vai galgando patentes mais elevadas, e ele começa a incomodar também algumas pessoas do alto escalão. Mas junto com ele, né, além da história dele, existe uma outra personagem, tá, que ela tem uma participação importante ali. Ela conhece o Thrawn em uma determinada situação. O Thrawn, obviamente, não se esquece dela. E com o passar do tempo, você vai vendo que ela realmente quer algo a mais também com relação ao Império. Ela quer dar uma melhorada na vida dela, de certo modo, né? Que grande parte do que acontece no Império são vários jogos de intriga. Acontece de tudo, é sempre assim. Sempre tem esse tipo de coisa. Jogos de poder, gente querendo algo a mais, enfim. A história sempre gira dessa forma. E aí nós temos todo o desenvolvimento
dela também, em alguns momentos assim específicos, mas que cruza sempre com o Tron em algum momento aqui, outro ali. Então tem toda uma história assim bem intrincada. O Tron ele vai cumprindo algumas missões essas bem importantes. E o maior antagonista dele é um cara chamado Cisne Negro. Ele não sabia exatamente quem ele era, mas desconfiava. E, cara, é bem legal ver o embate deles, porque não é sempre um embate propriamente dito, né, físico. Não é um embate físico assim, não é uma questão de naves estelares uma combatendo a outra sempre, é uma questão mais psicológica em muitos momentos, de ideologias. E, cara, é muito legal isso. É muito, muito legal você conhecer os motivos de cada um. Você vê que o Tron, ele realmente faz parte do Império, mas ele não é aqueles caras meio fanáticos do Império, sabe? Ele tem os motivos dele para estar ali, e ele vai manter esses motivos em segredo por um bom tempo. Só no final você descobre o que é. E aí já te deixa com um gancho pro futuro. E sinceramente, eu ainda não vi. Ainda não apareceu nada disso pra gente, o que é uma pena, mas eu entendo até um pouco o que está acontecendo, porque no universo de Star Wars, dando só uma explicação rápida, os quadrinhos de Star Wars, Caçadores de Recompensas e Darth Vader, e até da Doutora Aphra, estão pegando aquele período do episódio 5 para o 6. Eles estão nessa fase ali. Estão até no Reinado Escarlate, que eu ainda não adquiri. Então a gente tem essa fase aqui específica. Eu acredito que eles vão assim, acabar com o máximo possível de histórias desse período, para a partir daí pegar do episódio 6 para frente. Porque eles já estão trabalhando um pouco disso com o Mandaloriano. Mandaloriano, por exemplo, no caso é uma série que conta 5 anos após o episódio 6, o que acontece. Então nós temos aí um gap de 5 anos para ser trabalhado, então é muito tempo de história. E eu acredito que eles vão trabalhar um pouco desse período também, e até mesmo lidando com as consequências desse quadrinho. Eu acho que para o personagem, esse quadrinho aqui foi excelente. Ele é adaptado do mesmo livro de mesmo nome, tá? Eu não tenho o livro, mas aí eu aproveitei e comprei o quadrinho. E honestamente, eu gostei da arte também. Vocês podem ver aqui, ela é bem legal. Tem alguns personagens que você vai notar quem são, especificamente aqui o próprio Moff Tarkin. Ele não é igualzinho ao ator original, mas tem os trejeitos dele ali, ficou bem parecido. Eu particularmente gostei. O Tron, ele só teve, além desse quadrinho e livro, né, sua participação em Star Wars Rebels, na última temporada, se não me falha a memória, acho que penúltima e última, só na última, não me recordo muito bem. E na verdade foi só na última. Isso, foi na última. Então, ele só teve aquela temporada, o que na minha opinião foi muito pouco tempo para ele. Ele é um personagem muito interessante que, poxa, eu acho que ele seria um antagonista de 2 a 3 temporadas de Rebels. Ele merecia isso. Mas acredito que por questões financeiras, né, questão de poucas vendas, etc., talvez até de audiência, os produtores diminuíram, né? Tanto que acho que a última temporada não tem nem 20 episódios, acho que é bem menos, acho que são só 10. E, enfim, naquela época não tinha Disney Plus, então vocês imaginam que questões como audiência na TV contavam muito, era muito mais difícil de uma série permanecer por tanto tempo, né? Ainda mais animação.
Diferente um pouco de Clone Wars. A Clone Wars teve 6 temporadas e foi resgatado há pouco tempo por mais uma temporada, se não me engano. 1 ou 2. Então, acredito que o Thrawn ele merecia mais tempo de tela e espero que eles tragam esse personagem tão incrível, cara, tão maneiro, num próximo, talvez livro, quadrinho, ou até mesmo animação, ou quem sabe uma série. Quem sabe, não é? Que vale a pena conhecer esse personagem. Ele tem um ótimo desenvolvimento aqui, não só ele, como o Cadete Vanto também. Ele tem um desenvolvimento muito bom, porque ele não é só o cara que fazia tradução e fazia esses auxílios sociais para ele também. Ele também era o cara que começou a aprender com o Thrawn. As questões estratégicas ele começou a aprender mais. Então ele foi ficando mais esperto. Você vai percebendo esse amadurecimento dele. Cara, é muito legal, é muito maneiro. Ele é um quadrinho bem curto, só tem 146 páginas. Então, acredito que num futuro próximo a Lucasfilmes, Disney, Marvel resolva trazer mais conteúdo do Thrawn. Então fica aí a dica, Disney. Se você não está assistindo aqui os vídeos do canal, fica aí a dica para vocês. Vamos lá e vamos botar essa história para funcionar aí. Vamos criar uma série, botar uma animação que vai valer a pena. Vocês vão ganhar bem, hein? Vai dar certo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve traremos mais conteúdo de Star Wars para vocês. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito aqui o canal. Comente, compartilhe com seus amigos esses vídeos. Isso vai fazer o canal crescer cada vez mais e eu conto sempre com a ajuda de vocês. E claro, tem sempre Star Wars aqui pra gente bater papo. Beleza? Um forte abraço para todos. A gente se vê na próxima. E boas leituras para todos nós. Valeu!